Isso é muito bom. Eu quero te falar algo nos meus próximos 5 minutos que eu tenho para o culto. Tem mais 5, 10, né? A gente vai acabar o culto. Eu vou usar bem usado os próximos 10 minutos para poder dar essa palavra. Eu quero te falar assim, sobre três histórias e 3 lições. Faça comigo, 3 histórias, 3 lições. A vida deixa histórias para nós. A vida conta histórias o tempo todo. Cada família, cada ser humano é uma história a ser contada. Às vezes com graça, com honra, às vezes nem por isso. E quando você olha para as histórias, olha para a vida, você vê que tem forças naturais, inerentes, que nós não temos escolhas e somos sujeitos a essas forças. Nós somos obrigados a obedecer a essas forças. Eu quero falar sobre isso com você hoje, usando 3 exemplos, 3 situações, 3 tipos de histórias. Não é uma história, são tipos de histórias, tipos de situações que as pessoas vivem, que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós não temos escolhas. E se nós formos inteligentes, nós vamos aprender com elas. Você está comigo? Então vamos orar para que Deus possa guiar esse momento e falar conosco, falar ao nosso coração e nos fazer aprender os seus segredos, os seus mistérios e guardar esse ensinamento em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por esse tempo, por cada pessoa aqui presente, que o Senhor levantou para estar aqui hoje, Pai, para te louvar. Obrigado pelo teu prazer, por teu prazer de adorar o teu nome, de exaltar o Senhor ao lado de cada um deles, porque não é só uma pessoa que te exalta, é a igreja que te exalta, é a igreja que te adora, e eu me uno com eles, e eles conosco, para te exaltar, para te engrandecer, para reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, a sua santidade, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Pai. Obrigado por poder ter chance todos os dias de pedir perdão pelos nossos pecados e sermos renovados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. A Tua graça se renova a cada dia, o Teu Espírito Santo nos enche, nos orienta, e o Teu sangue nos limpa e nos santifica todo santo dia. Te louvamos e adoramos por isso. E pedimos que a Tua palavra venha a ser ministrada mais uma vez nos nossos corações. Que não venha a ser voz humana, opinião humana a ser falada ou ensinada, mas sim princípios eternos, princípios Teus, princípios que vêm do céu, do Teu coração, que devem habitar em nós. Que possamos, Pai, receber cada princípio como uma pérola a ser guardada, uma pérola a ser lustrada, zelada, e dada o seu devido valor. Nos ajude a dar o devido valor para a sabedoria que vem da Tua palavra. Porque só assim tratamos essas palavras como pérolas, como pedras preciosas, como ouro e prata. E falar em Provérbios que aquele que tem ouro e prata, que venda tudo e compre sabedoria. Porque a sabedoria vale mais do que qualquer ouro, qualquer prata, qualquer valor monetário que o ser humano possa querer pagar. Que esse presente, que essa riqueza se derrame hoje sobre a minha vida e sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Fala assim, eu recebo em nome de Jesus. Fala de novo, 3 histórias, 3 lições. Tem forças que nós não podemos escolher e nós estamos sujeitos a essas forças. Tem forças que você nem se lembra que existe. E nós estamos sujeitos a elas todos os dias, né? O tempo, por exemplo, é uma força. Nós temos 3 tipos de tempos. Temos o Cronos, que é o tempo cronológico. Você não controla o seu tempo, controla? Você não pode aumentar um minutinho ou diminuir um da sua vida, você não controla o tempo. Temos o tempo que é o Kairos, que é o tempo de Deus. E temos o tempo que é o clima. Você não controla o clima, você pode no máximo ir lá no iPhone e ver lá como é que se vai chover ou não, para colocar ou não, para pegar ou não uma capa de chuva, um guarda-sol, um guarda-chuva para se proteger. Mas você não controla o clima. Não tem jeito, são forças que estão inerentes. A gravidade, você nem lembra que existe. Você sai de casa, está sujeito à gravidade. Se você é mais gordinho, daqui a uns dias o joelho vai chorar. Ai, meu joelho, ai, minhas juntas, ai, está tudo inflamando. Por quê? Eu não respeitei uma força que está... Que exerce em mim força todos os dias. Eu não lembro dela. Se eu me cuido, sou mais magrinho, a gravidade não vai exercer tantas forças nas minhas articulações, nas cartilagens. Eu vou ser mais saudável. Então, como eu escolho respeitar algumas forças, vai me poupar de dores ou vai me causar dores no futuro. É básico isso, tá?
E se nós formos inteligentes, nós vamos nos antecipar como que devemos respeitar algumas forças, como o tempo. A força da colheita, meu Deus, quem não sabe aquela frase que semear é o quê? Opcional. Colher é o quê? Fala assim, obrigatório. Fala comigo, semear é opcional. Colher é obrigatório. Você pode controlar a sua semeadura, você não controla a colheita. Você vai colher. Então cuidado com o que você semeia, porque a colheita é uma força que você não controla, ela é obrigatória. Se Deus quiser fazer frutificar aquela semente, Ele vai fazer frutificar. E o testemunho é uma força tremenda, porque ele fala o que está de verdade inerente no seu coração. Eu falei ontem com uma pessoa o seguinte: as palavras podem mentir, mas o corpo nunca consegue mentir. Você pode manipular palavras, mas o seu corpo revela o que você realmente acredita. Então, nós temos que entender que algumas forças são muito, muito poderosas, e se eu não souber respeitar elas biblicamente, eu vou ter consequências por isso. Então, a primeira força que eu quero falar com vocês é a do tempo. E o tempo, ele é absoluto, porque ele destaca os seus heróis. O tempo, ele destaca, ele faz surgir heróis e denunciam vilões. É só esperar passar o tempo. Um bom marqueteiro consegue se projetar, mas o tempo, ele denuncia uma pessoa que se projetou de forma falsa. O tempo, ele evidencia os heróis ou os vilões. Mesmo que a pessoa não viva o suficiente, o tempo vai evidenciar os heróis ou os vilões, inclusive na igreja. Quando Cristo alerta sobre o joio e sobre o trigo, ele fala sobre um ambiente cristão, onde as duas pessoas estão semeadas, os dois tipos de pessoas estão semeadas no mesmo campo. Ele não fala de um campo fora do contexto bíblico, ou fora do contexto de fé. Ele fala de um campo dentro de um contexto de fé, onde tem dois tipos de pessoas, o joio e o trigo, e que o tempo vai denunciar quem é. Ele fala, não arranca os dois quando estiverem pequenos. Dá o quê? Tempo para a colheita, dá tempo para cada um deles crescer. Estava outro dia lá perto de casa, eu vivo numa região agrícola, estava comigo o Binho, passei perto de um campo de trigo que eu nunca tinha visto, passei lá umas 500 vezes no campo, nunca vi o campo, porque o campo, quando está verde, ele é igualzinho um mato. Você não sabe o que é mato, o que é campo. Tem muito mato na região, você passa correndo, você passa rápido, sem parar para observar, você não sabe se é mato, se é trigo, se é plantação, não sabe. Aí eu vi a Bíblia, né? A gente passa assim, vê aquele campo branquinho. Eu falei, olha, levanta a cabeça, olha para os campos que estão brancos, prontos para a colheita. Que coisa mais linda do mundo. Eu falei, Binho, vamos parar o carro? Eu parei lá ontem de novo, não foi, amor? Com o primo eu. Vamos achar um joio aqui? Vamos caçar um joio. Vamos caçar o joio. E você vê que quando você para observar o que o tempo denunciou, você encontra o resultado. E é claramente, eu não vou entrar nessa matéria, que eu não quero falar sobre isso hoje, mas você vê claramente que o tempo mostra quem é joio e quem é trigo, quem é herói e quem é vilão. Tem uma passagem, não coloquei aqui a passagem, eu separei ela, me perdoe, me dê só 30 segundos que eu vou achar a passagem, tá? Só um pouquinho, que eu fiz um devocional outro dia sobre ela. Em Provérbios 16... Há um exemplo, uma citação que fala um pouquinho sobre o poder do tempo, que fala o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Só que, como é que o provérbio sabe, o salmista, que é Salomão, sabe que é melhor o longânimo do que o que domina a cidade? Porque a glória do passado era do dominador. Quem tem estátuas lá na Grécia é Alexandre o Grande. Não é o que não dominou o castelo. Mas quando Salomão, que é o cara mais sábio, olha para o passado e fala assim: caramba, esses caras que dominaram as coisas, que ganharam a bruta, eram quase que animais. Não tinha mérito nenhum, a não ser a força e a ambição do poder.
Maior do que esses são aqueles que não tomaram nenhuma pelo poder do Espírito de Deus. Souberam se calar, souberam ficar animados, souberam esperar, souberam viver a vida que Deus destinou para elas. Esses que já se foram, que ninguém deu glória, são maiores do que os que conquistaram castelos. Você pode aplaudir o Senhor? Salomão identifica isso. Ele dá esse diagnóstico, que o tempo destaca quem realmente é herói e quem realmente é vilão. Esses caras que nós não sabemos o nome, deixaram para trás homens como Alexandre o Grande, que é o mais famoso, um dos mais famosos conquistadores. Então nós temos que entender isso, gente. Pelo amor de Deus, não brinque com o tempo, porque o tempo vai denunciar o nosso resultado no futuro. Vai denunciar. Então, no final da sua vida, como é que vai ser a última frase? Como é que vai ser a última definição? Eu recebi um casal de primos meus essa semana, passeamos bastante, e relembro o ano passado, ele é mais velho do que eu, e ele me remete à minha infância, a histórias, a situações que a gente há muito tempo não conversava. E fomos falar de pessoas que já se foram, pessoas mais velhas, né? Não vou citar um nome que é muito pessoal. E eu não falei com ele, mas eu detectei que as pessoas mais velhas são resumidas em uma frase só. Não importa o número de anos que elas viveram. Uma frase define muitas vezes uma pessoa depois que ela se vai. E falamos sobre duas pessoas, até três, mas duas foram as principais. E as frases umas das outras eram opostas. Uma era frases de honra e de admiração. A outras eram frases que só definiam coisas ruins e negativas para não se imitar e para não se repetir. Na minha família, estou falando da minha família. Na sua você pode ver algo parecido. Vamos para a Bíblia? Define Davi com uma frase. Fala aí. Guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Uma frase define Davi. Ele errou como Saul errou? Errou. Ele pecou, tem a história de Betseba, tem tanta história de coisa errada de Davi que não é brincadeira, está lá para todo mundo ver. Agora define a história de Saul em uma frase: um homem que Deus o rejeitou. Os dois cometeram, se for ver com o tempo de quantidade, os mesmos problemas, os mesmos pecados. Mas dois homens, dois reis da mesma nação, do mesmo povo, do mesmo Deus, com duas frases diferentes no final da vida, que os definem. Porque o tempo não perdoa. O tempo destaca heróis ou vilões. Você vai manipular enquanto tiver força. Sabia que a maior parte da sua vida você vai viver sem força? É muito curto o período que você manipula alguma coisa. Com inteligência, com sabedoria e com força física. A maior parte da sua vida você vai viver sujeito a forças alheias. Isso que se eu não respeito bem o tempo, essa outra fase da vida vai ser diferente. Eu penso muito sobre isso, porque eu quero errar pouco enquanto sou jovem. Quero errar pouco, mesmo não conseguindo errar pouco. É a minha vontade errar pouco. E luto contra a minha carne todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Eu achei que ia ficar mais fácil quando ficasse mais velho, bispo, mas está ficando mais difícil. Sou só eu, não? Está ficando mais complicado. Eu achei que ia ficar mais fácil por ser crente, pastor, ler a Bíblia todos os dias, e está ficando mais velho. Mas está ficando mais difícil. Porque você vai sabendo mais coisas, enxergando mais coisas, entendendo mais coisas. Você quase que lê o espírito da pessoa sem ele falar. E a vida fica mais difícil, né, bispo? Quando você tem essa percepção. E temos só que crer e esperar as coisas acontecerem. É ou não é? Esperar. O tempo tem que ser respeitado. Essa é uma história de uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei o nome, mas que Salomão disse: esse cara é mais forte do que os grandes imperadores. Uma história, uma lição: respeite o tempo. O tempo destaca os seus heróis, mas também destaca os seus vilões. Eu quero que no final dos meus dias seja deixado um bom legado. E quando for resumir a minha vida em uma frase, que as pessoas pensem em frases como alguns aqui pensaram agora, para Davi: guerreiro, homem segundo o coração de Deus.
A minha oração é essa. Porque o tempo vai realmente demonstrar e testificar quem são os heróis e quem são os vilões. Segunda força que eu falei há pouco, que nós não temos como escolher, é a força da semeadura, da semente, da colheita. Quando nós estamos vivendo, nós estamos semeando o tempo todo. E tudo que eu semeio, eu vou colher. É a lei, é uma lei espiritual, é uma lei universal, é a lei da semeadura. Semeadura e colheita. Eu ouvi uma frase uma vez de uma pessoa, muito madura, muito sábia, e essa pessoa, uma pessoa veio até mim e me tratou muito mal. Falou muito mal comigo, foi estúpida comigo, foi grosseira, foi áustera, foi maldosa. Só que eu, ao invés de, essa pessoa me contando, eu, ao invés de reagir, eu me perguntei: eu estou colhendo, Senhor, ou Ele está semeando? Eu que estou colhendo, ou essa pessoa está semeando algo ruim? No mundo espiritual, nós estamos vivendo, conversando, falando, nós estamos semeando e colhendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu tenho condições de premeditar, de planejar o que eu vou semear na vida. E se eu defino isso, eu vou ter um fim feliz. Em Provérbios 16, 18, fala algo que a Bíblia estava aqui falando há pouco, quando subiu aqui em cima, sobre o pecado da soberba, do orgulho. E o bispo pregou várias vezes sobre isso também, sobre essa passagem. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. E isso fala sobre como é que o pecado traz já consigo o juízo. E o que eu vou te explicar aqui agora vale para todo tipo de pecado, não é só para o orgulho ou para a soberba. Todo pecado, faça comigo, todo pecado traz consigo o seu juízo. Vamos pegar aqui então a soberba como exemplo, o orgulho, né? É uma face do orgulho, a soberba. A primeira coisa que a pessoa recebe como juízo é a solidão. É automático. A soberba traz consigo o juízo na hora de quê? De solidão. Porque quem gosta de ficar perto de orgulhoso, põe a mão no alto. Já vem junto, já vem com reboque a solidão. Porque o soberbo, ele vive sozinho. Fala a Bíblia que o próprio Deus rejeita o soberbo, resiste a ele. Você vai achar isso em Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5. Que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Está registrado em dois apóstolos tiveram tempo para registrar essa importância de não se ser orgulhoso e não ser soberbo. E orgulho não tem a ver com o dinheiro. Conheço pessoas muito pobres que fingem, agem como se fossem reis, riquíssimos, poderosos, porque não querem abandonar o orgulho, que é um pecado. O orgulho é um pecado. Se você não sabe isso, eu estou falando hoje. O orgulho é um pecado. O primeiro juízo do orgulho é a solidão. O segundo juízo do orgulho é a desconexão. Por quê? Deus resiste o soberbo. Ele se desconecta com o orgulhoso. Você pode pegar um peixe e tira ele da água. Você é pescador, né, Michel? Você sabe como é que funciona. O que ele faz? Parece que está vivo, que está vigoroso. Mas é só uma questão de tempo até ele parar o quê? De mexer. Então, até certo ponto, você vê a ação no orgulhoso sem Deus. Até que um dia ele para de mexer. Que ele morre espiritualmente. E isso traz uma série de outros efeitos em cadeia que eu nem vou mencionar aqui hoje. Se você não está conectado com Deus, desenvolve uma série de juízos
Olha só, 2 juízos que eu já falei, estou dando só 3 só. 2, solidão e desconexão com Deus. Já é o motivo para um caos ser estabelecido. Terceiro, juízo, um network fraco ou ausente. Quem aqui já descobriu que não consegue fazer nada sozinho? Vamos bastar. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Quem é orgulhoso vai construir pouco, conquistar pouco ou nada, porque não quer pedir ajuda para o outro, não quer usar o talento do outro que ele não tem, e não quer emprestar o dele para o outro quando o outro precisar, porque às vezes o orgulhoso ele não quer só não usar, ele não quer dar o que ele tem para o outro. Esses 3 juízos estão juntos do pecado do orgulho. Nem precisa de Deus castigar, já vem no pacote. Vocês estão me entendendo? Agora pega esse efeito em cadeia e busca em todos os pecados que você conhece a sequência. O que você descobre? Que todo pecado traz consigo o seu próprio juízo. Consequências, colheitas. Quando Deus fala sobre um pecado, é porque Ele quer capricho seu, não. Ele quer proteger você desse efeito em cadeia. Essa força natural da natureza que acompanha cada pecado. Estão me entendendo? O pecado é apenas o nome que Deus deu a algo que Ele quer te proteger de um grande efeito em cadeia. Não é um capricho religioso. Outro dia eu falei aqui na igreja, me fala um pecado que te faz bem, que está exagerado na Bíblia te cobrar para você não praticar. Me fala um só, pelo amor de Deus, me fala um pecado que te traz benefício algum, que não tem juízo acompanhado com ele. Não tem. Aí a gente olha para o pecado como se fosse algo ruim. Quando fala sobre pecado, a gente cria uma resistência até de nos arrepender dele. Eu contei aqui uma história uma vez, quando eu fui falar com uma pessoa, um rapaz que estava na Inglaterra, que eu conheci um tempo atrás, ateu, muito inteligente, muito culto, e eu falando sobre ele, sobre Jesus, tudo mais, sobre a salvação, sobre a graça. Aí ele foi dar um exemplo, ele quis me dar uma rasteira. E ele perguntou o seguinte: você acha justo? Você acha que é justa a ideia de uma pessoa que não crê em Deus, é uma pessoa boa, trabalhadora, fiel à sua esposa, um excelente pai, paga os seus impostos, ele é uma pessoa exemplar, melhor do que algum crente. Eu vi que ele estava falando dele mesmo, porque ele era um cara correto. Eu falei, esse cara me complicou. Você acha justo essa pessoa, no final da sua vida, ela morrer descrente e ir para o inferno? Ele me deu uma sinuca, Michel. Como é que faz aquele efeito? Não dá para sair. Aí eu tive que devolver para ele com uma pergunta. Eu falei, essa pessoa cheia de qualidades que você está aí dizendo, ela tem um pecado? Cara, um cara ateu, justo, ele disse, ela tem um pecado. Eu falei, então é justo ela ir para o inferno. Se ela tem um pecado, é justo ela ir para o inferno. Porque, não é porque eu não vou para o inferno, não é porque eu tenho pecados, que eu não tenho pecados. Eu vou para o inferno porque Jesus me justificou de todos os meus pecados. Eu vou ser pecador até o último dia da minha vida. Eu nunca vou merecer a salvação. Mas se eu tenho um pecado, não deixei Jesus justificar esse um pecado, é justo eu ir para o inferno. Ele não teve mais resposta. Porque até um ateu sabe que o pecado faz mal para ele. E a igreja resiste a combater essa força que já vem com o juízo junto, chamada pecado. Vocês estão me entendendo? Fala assim, misericórdia. Abre minha mente, Senhor. Eu tenho que olhar para o pecado de forma diferente. Não de forma religiosa. De forma opressora. Não, é de forma libertadora.
O problema da igreja não combater pecados é que ela olha para o pecado de forma religiosa e não de libertação. Eu vou repetir que essa frase alguns não vão entender. O problema da igreja é olhar para o pecado como algo, como um requisito de participar de uma religião religiosa. Não é sobre isso o evangelho. É sobre ser liberto da força do pecado em minha vida. Tem em mim um Espírito que é santo, que não é meu, é o Espírito Santo que habita em mim, que não me pertence, que me dá autoridade para combater e vencer o pecado que já veio com o seu juízo. Olha como é que muda o quadro quando eu entendo certinho a lógica que Deus está querendo ensinar. Como foi mais fácil para a igreja colocar medo do inferno no povo para estar na igreja, criou-se uma cultura de pecado ligado à religiosidade. Qualquer ser humano vai recusar isso. Mas se eu entendo que não é sobre religião, pecar ou não pecar, é sobre salvação, é sobre me poupar do juízo que vem junto ao pecado, o quadro muda, a situação muda. Por isso que conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento que te liberta. Não é quantos cultos você participa, não. É o que você aprende nesses cultos e aplica na sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dar uma pausa ao Senhor bem forte? Eu tenho só mais poucos minutos. Vou pular aqui para o próximo. Então, de igual forma que se cada pecado, escuta aqui, se cada pecado traz o seu juízo, cada virtude traz o seu desdobramento também. Se o pecado traz consigo o juízo, o contrário também é imperativo. Porque se eu não sou orgulhoso, eu sou o quê? Fala assim, humilde. Humilde, o que ele faz? Atrai a graça de Deus. Ele traz o que é o juízo da justiça, que é o quê? A graça. O juízo da justiça é a graça de Deus. Porque vem com a sua recompensa a virtude. Ele se conecta com Deus e ele tem pessoas à sua volta o tempo todo disponível para o ajudar, mesmo sem muito talento. Então, igual o pecado tem o seu juízo, a virtude tem a sua justiça. Fala assim comigo, o pecado traz consigo o seu juízo, mas a virtude traz consigo a sua justiça. Fala assim, eu quero viver as justiças das virtudes de Deus em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Lição que nós tiramos dessa força, que nós não temos escolha, é uma força que vai sempre atuar. Qual que é a lição? O que eu coleciono na minha vida revela as minhas paixões e alianças e, por consequência, o meu tipo de eternidade. Vou repetir. Se eu coleciono juízos ou justiças, o que eu escolhi colecionar na minha vida, semeando o tempo todo, revela as minhas paixões, as minhas alianças e, por consequência, o meu tipo de eternidade. Por que tipo de eternidade? Porque falamos de duas eternidades na Bíblia, que é o céu eterno e que é o inferno eterno. Me perdoa ter que tocar nesse assunto sensível e complicado, chamado inferno, aleluia, oh, meu Deus do céu, que tema difícil, mas a Bíblia trata sobre isso, Jesus fala sobre isso, eu tenho que falar. São dois tipos de eternidade que tem a Bíblia, que ela fala, é o céu, é a salvação, e o inferno né? Ai, morreu, não, também vai ser eterno, você escolhe a sua eternidade, para onde é que ela vai ser. Não quero pôr medo de ninguém, eu quero ensinar você. Eu aprendi que medo não salva ninguém. Mas, se você entendeu e teve medo, glória a Deus. Entendeu a diferença? Medo não salva ninguém. Mas se você entendeu e teve medo, aleluia, você pegou o segredo. É isso aí. Toma, faça a escolha certa. Terceira e última força que eu quero tratar com você hoje, que é a força dos testemunhos. A força da vida que fala, e não do cara que fala na vida.
Tem uma frase de um jornalista antigo, não lembro agora o nome dele, que fala o seguinte, que é, aquilo que você faz, aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você está falando. Vou repetir. Aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. É um princípio da força do testemunho. Então, nós somos excelentes em estádios e medíocres na fé. Por que eu escolhi essa frase? Por causa do versículo que eu vou ler agora. 1 Coríntios 9, 24. Fala de pessoas que são excelentes em estádios, em competições, em se preparar para serem campeões em alguma coisa, mas são medíocres quando a corrida é a fé. Abra comigo, 1 Coríntios 9, versículo 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Excelentes em estádios e medíocres na fé. O que mais me chama a atenção é o verso 25, que fala o seguinte: e todo aquele que luta, olha essa frase aqui, exerce domínio próprio em todas as coisas. Isso para mim é muito chocante. Porque imagina um atleta de 100 metros rasos. Ele chega no absurdo de conhecer o corpo de tal maneira que ele sabe qual músculo está faltando fazer força para ganhar 1 milésimo na corrida. Não é 1 segundo, não. Ele todo dia treina, levando o seu corpo à exaustão e ao máximo para aumentar 1 milésimo na sua velocidade. Ele fala, esses caras, porque a cultura de competição era anterior a Cristo, vinha de 300, 400 anos antes de Cristo na Grécia. As maratonas, etc. E era muito comum essa devoção ao esporte, a devoção às Olimpíadas. Ele fala, eles chegam a um absurdo de renunciar, de dominar a si mesmo, dominar o que comer, o que não comer. Horas de treino para ganhar 1 milésimo, ganhar 2 milésimos de segundo. E 10 pessoas, 15 disputam, só um ganha o prêmio. E todos nós podemos ganhar o mesmo prêmio na eternidade. E não estamos nos esforçando a alcançar o domínio próprio que o atleta alcança para ganhar uma coroa corruptível. Excelentes em estádios e medíocres na fé. É intenso, é forte, eu sei que é forte isso. Mas nós não somos assim. Quantas renúncias nós fazemos no dia a dia para comprar coisas, ganhar títulos, ganhar status social. Nós dominamos a nós mesmos, nós renunciamos várias coisas para fazer isso. Que poucos conseguem. Mas Deus disse, eu tenho um prêmio para todo mundo, que é a vida eterna, que é a salvação, que é o perdão dos pecados. E é uma coroa que não vai se corromper, não vai enferrujar, não vai passar. Você vai ganhar e vai levar com você depois da morte. O seu prêmio de hoje você vai ganhar e vai ficar aqui para alguém gastar. Quer te falar isso. Agora, a coroa que Deus quer te dar, você vai ganhar aqui e vai levar daqui. Você já ouviu? É a única coisa que eu te falo, que você vai ganhar aqui e vai levar daqui, é a coroa que Cristo tem para te dar. Mais nada você ganha aqui e leva para Deus. Só a coroa da salvação. Só a glória que é incorruptível e que Deus tem para nós. Essa parte me choca. Esses caras exercem um domínio próprio em todas as coisas, mas o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ou pelo menos deveria ser assim.
Eu estava lá agora na Grécia, fomos lá no estádio atual, que está em cima do antigo estádio antes de Cristo. Cabe ali umas 5.000 pessoas. E eu falei sobre isso. Falei, tudo bem, quer fazer esforço para vencer? Faz, não está errado não, gente, você ganhar dinheiro. Deus, Ele atua nessas coisas também. Ele glorifica o nome dele através do seu sucesso, bacana. Mas não faça esforço inferior para as coisas espirituais. O que está errado é a falta de proporção. Mais proporção para as corruptíveis e inferior proporção para as que são incorruptíveis. Eu tenho que, no mínimo, fazer as coisas de igual forma e igual excelência. O correto é o quê? As espirituais serem maiores, superiores às naturais. Aqui é o padrão correto. Domínio próprio. Fala assim comigo, domínio próprio. Só essa frase ensina muita coisa. Domínio próprio. Só de você se dominar mais para coisas espirituais é mais valioso do que dominar a si mesmo para as coisas naturais. Domínio próprio. O Espírito Santo te dá autoridade para você se dominar, se governar, dizer não para aquilo que quer dizer sim e que está errado. Hebreus 12 fala sobre uma nuvem de testemunhas que pode falar sobre exemplos, sobre sucessos e insucessos. E ele fala assim, e fitando os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Lembra do versículo? Estou tentando resumir. Aí o verso 3 fala o seguinte, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Considerai o quê? Olhai para aquele, aprendei com aquele, repeti os exemplos deste homem que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Verso 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Vou repetir. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, você não teve que derramar sangue para poder vencer o pecado. Então, se você não venceu ainda, é porque você não fez força suficiente. O seu padrão de força, de renúncia contra o pecado é Cristo. Foi para a cruz, sangrou, morreu e não venceu, beleza, tá livre. Mas você não fez isso ainda, você está culpado. O seu padrão de renúncia é Jesus. Ele fala, considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, qual é a lição que eu tenho aqui sobre isso? Sobre as pessoas que são excelentes em estádios e medíocres na fé. É que eu tenho que reavaliar o prêmio da minha corrida. A minha corrida revela aquilo que eu estou perseguindo. Pastor, o que é isso? Você fala em parábola, você fala uma frase estranha. É fácil de entender. Qual que é a sua corrida? É a sua agenda. A sua corrida é a sua agenda. É o seu programa de tempo. São as suas prioridades. Essa é a sua corrida. Quando eu olho para a sua agenda, eu sei quem você serve. Eu conheço o seu Deus. É só você me mostrar a sua agenda, eu te falo quem é o seu Deus. A agenda revela o Deus que eu sirvo. Se a minha agenda mostra que eu estou buscando só algo corruptível, como se eu fosse levar isso para o céu, eu estou servindo a mim mesmo e não a Deus. Mas se a minha agenda revela que eu tenho tempo, eu me preocupo, eu dedico, eu vivo com Deus não só de domingo a domingo. E, inclusive também trabalho no dia a dia para glorificar a Deus com os meus frutos. Eu sei que a minha agenda revela o prêmio incorruptível. A sua agenda revela o seu Deus. A minha agenda revela o meu Deus. Se eu amo a mim mesmo, amo ao Deus deste mundo, ou amo ao Deus eterno, que deu o seu Filho unigênito para morrer
por todo aquele que crê nele, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entenda, queridos, que nós somos fortes para muita coisa, mas para as coisas absolutas nós não temos força alguma contra elas. Essas forças vão sempre exercer forças contra nós, ou a favor de nós. O que vai definir o final? É a minha trajetória, as minhas escolhas de hoje. Tá? Então você não pode forçar o tempo, você não pode mudar as colheitas do que você semeou, e não pode achar que o seu testemunho ruim vai disfarçar alguma coisa. Que Deus hoje possa nos ensinar a viver conectados com Ele. Entender que cada pecado traz consigo o seu próprio juízo, mas cada justiça, cada virtude traz consigo também a sua própria justiça. E que não tem força pequena demais que eu possa fazer contra o pecado. Se um atleta é capaz de ter um domínio próprio de todo o seu corpo, emoção, disciplinas, para algo que só um pode ganhar em 100, quanto mais nós, que é algo eterno, impagável, incomprável, e é uma graça tremenda. Que o Espírito Santo hoje possa te encorajar a mergulhar numa atmosfera de fé. Que você venha a ser excelente em estágios, mas também excelentes no campo da fé, em nome de Jesus. Deus tem um plano na sua vida. O nosso propósito não é temporal, ele é eterno. O Éden é para a eternidade. O Éden ele foi restabelecido em Cristo, que é o lugar onde Deus habita, onde Deus está presente. Ele começa quando eu decido, ele começa quando eu me entrego, quando eu confio, quando eu me lanço para o campo espiritual. Deus ele tem um ministério, um chamado para cada um de vocês aqui. A igreja só vive avivamentos quando as pessoas estão mais preocupadas com os seus chamados e ministérios do que propriamente com os seus reconhecimentos e aplausos. Imagina um monte de pessoas anônimas, que ninguém sabe o nome, tentando dar o máximo deles para Jesus, o tempo todo, independente de onde eles estão plantados. Eles querem evangelizar, eles querem amar, eles querem perdoar. Eu vou repetir a frase, eles têm vontade de amar, eles querem lutar contra eles para perdoar. Eles querem o tempo todo perdoar, amar, evangelizar, falar de Deus para alguém. Estava hoje pensando assim, meu Deus, tem pessoas indo para o inferno, eu preciso evangelizar cada uma delas. Fala do teu amor para elas. Parece que hoje é mais sobre encher a igreja do que ver a pessoa salva. Eu não gosto de falar essas frases não, porque é estranho. Mas encher a igreja não é bom. É bom, mas é bom se for de gente para ser salvo. Porque encher a igreja chamando o irmão do outro lado é muito fácil. Fazendo um evento é muito tranquilo. Não, eu quero encher de gente que quer ouvir o amor de Jesus. Que precisam ser salvos, que estão perdidos, eles estão perdidos e precisam ser achados. E eu tenho um Deus que morreu por eles. E me comissionou a dizer, a minha missão não é convertê-los, não. O mal da igreja, eu estou terminando, tá, gente? O mal da igreja é achar que nós temos que converter alguém. Não, é só dizer, olha, tem alguém que te ama mais do que eu. Tem alguém que te ama mais do que eu. Eu quero te falar deles, só um minutinho, posso? Não creio, não. A minha missão é só falar deles, só preciso que você escute, não precisa você crer agora não. Só escute. Não tente converter ninguém. Esse papel é único para uma só pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Mas o problema não é a gente ter vergonha de falar ou não falar. O problema é a gente não amar o suficiente quem está sendo perdido para poder falar. Pronto, falei. O problema não é eu me sentir incapaz de falar para alguém de Jesus. Não é isso. Essa é a desculpa que a gente usa.
O problema é eu não amar o suficiente quem está indo para o inferno para poder falar para ele que tem alguém que o ama mais do que eu. Quando cada um, no seu anonimato, abraça essa causa, nasce o tão sonhado avivamento. Porque ninguém vive por causa de aplauso ou título, mas por causa da satisfação de amar, de perdoar e compartilhar o amor de Deus na humanidade. Eu falei tudo isso aqui hoje só para dizer isso. Deus te ama. Ele tem um plano na sua vida. Deixa a sua força empregar, que está sendo empregue nas causas corruptíveis, e emprega a mesma força nas causas eternas. E eu sei que Deus vai exponenciar o seu potencial, exponenciar você para patamares que você nunca imaginou poder viver. No caminho você vai ter que aturar pessoas como a gente, que tem defeito. Mas é só um pequeno obstáculo no meio de algo tão grandioso que nós temos que viver e temos que fazer. Que Deus possa ministrar no seu coração hoje poderosamente. Que você sinta o amor dele. Sinta o fogo do Espírito Santo queimar o seu coração. E possa te mover do comodismo, da paralisação espiritual que muitos aqui se encontram. Se a palavra de Deus moveu aplausos, mas não moveu pessoas, ela não foi boa o suficiente para o pregador. Eu me meço na eficácia da pregação, não pelos aplausos que eu ouvi, mas pelas pessoas que ficaram incomodadas em fazer algo diferente que não faziam até aquela hora. Isso que é importante. Eu quero te convidar a ficar em pé onde você está. E quero orar com você e dizer que esse momento é o mais importante do culto. Porque não é a hora que você vai ouvir o que Deus vai falar, mas é a hora que você vai dizer o que você vai fazer com aquilo que Deus ministrou no seu coração. Qual que é a decisão que você toma? Qual é a escolha que você faz? O que vai mudar na sua agenda porque você ouviu isso hoje? Te pergunto isso hoje. O que vai mudar na sua agenda porque você ouviu algo que Deus falou com você hoje? Nada. Então foi um fracasso aqui. Não resolveu nada isso aqui. Não, eu vou mudar. Eu sei onde é que eu tenho que mudar. Eu sei onde eu tenho que mexer. Eu sei as pessoas que eu tenho que me afastar. Eu sei as pessoas que eu tenho que me aproximar. Então, beleza. Então Deus te mostrou claramente. Agora é a hora da escolha, da decisão, da renúncia, do domínio próprio. Que o atleta faz isso no seu dia a dia. Agora é hora de dominar a mim mesmo e fazer algo que eu sei que é certo, mesmo que eu não queira. Isso é domínio próprio, é fazer o que é certo, o que eu entendi que é bom para mim, mesmo que o meu corpo não queira. Mesmo que o conjunto de crenças que estão em mim fala contra aquilo. Então eu vou dominar a mim mesmo, calar as vozes contrárias em mim, domínio próprio. Eu calo as vozes contrárias e atravesso a minha palavra, atravesso o meu coração para viver algo diferente. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor, a pedir ajuda ao Altíssimo, porque não se faz isso tudo que eu falei aqui com força ou sabedoria ou conhecimento, mas sim com fé, depositando a nossa vida no altar, a confiança de nossas escolhas nas mãos do Senhor, medindo que Ele é que vai te sustentar, que vai te capacitar para ir até o final da sua vida. E todos os obstáculos vão ser vencidos, e o amor de Deus não só vai prevalecer em você, mas através da sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que conduz esse momento e fala aos nossos corações. Pai, que perante a sua revelação, escolhas, votos, decisões possam ser efetuadas. Que não saiamos daqui hoje com silêncio na alma, mas com a voz dizendo sim, com a alma dizendo sim, para
tudo que é bom, tudo que é virtude, tudo que é nobre, e não para o pecado, não para a mesmice, não para o passado. Queremos viver pela fé, queremos ter domínio próprio para amar, Pai, amar até aquele que a gente não quer amar. Queremos dominar nós mesmos para amar. Queremos perdoar, Pai, nos ajude a perdoar, porque é um princípio Teu, Senhor. E o Senhor só perdoa quem perdoa também. Fala a Tua palavra que se nós retemos o perdão, nós não somos dignos do Teu perdão. Que possamos amar, perdoar o tempo todo. Que haja domínio próprio em nós para isso, em nome de Jesus. Que possamos, Pai, odiar o pecado. Como falou o Senhor John Wesley, me dê 100 homens que amem o Senhor e que odeiem o pecado, e eu abalarei a terra. Gera em nós, Senhor, esse coração de amor ao Senhor, devoção a Ti, e de repulsa, de ódio contra o pecado. Que a carne possa pedir e nós possamos acalar quantas vezes for necessário,